sem cansaço, mas o médium que duvida não sai do primeiro passo. Ante os problemas do mundo, não perguntes que fazer. Conserve a mente ocupada, em tudo faz o melhor. Quem não se importa com nada, encontra sempre o pior. Não acreditas, amigo, em vitória sem lutar. Estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai
amparado, que Ele possa compartilhar conosco aquilo que Ele trouxe, a proposta do seu estudo, e que possamos permanecer assim. Que a paz esteja com cada um de nós e vamos ter uma noite de muita alegria de nos reencontrarmos. Obrigada, Júpiter, mais uma vez. Uma boa noite. Inicialmente eu tenho que agradecer a Hugo Gonçalves e Dona Dulce. Sabe que nós espíritas temos uma vantagem em relação ao resto da humanidade, na dor. Vocês vão entender o que é o consolador, que a gente fala. Mas há poucos meses atrás, nós perdemos uma netinha. A gente diz perdemos. Nós não perdemos. Ela foi recebida lá no Hospital do Câncer, a Tânia Impress viu. Ela foi recebida pela dona Lucila Valalé, que foi minha paciente, e atravessou um trecho. Ela saiu da UTI, do espírito, pulando num pé e no outro, alegre. 4 aninhos, não tinha feito 4. E quem que estava no pórtico do hospital esperando, e a dona Lucila entregou? Hugo e Dulce. Isso nos dá uma alegria enorme, a gente saber isso. E há muitos anos, meu pai me ligou, lá na fronteira com o Uruguai, e a gente sabia que minha mãe estava muito doente. Quando ela me ligou e falou, uma semana antes, olha, os exames são assim, 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 assim. E ela era uruguaia, ela falava portunhol. O que você acha, amigo? Eu falei, eu acho que você vai desencarnar. Com esses exames, repete os exames, tal. Você vai desencarnar. Eu não posso mentir para você. Você me ensinou que a gente não mente. Não mente. E médico não mente. E espírita não mente. Você vai desencarnar. Está preparado? Eu estou. Estava preparado. Quando meu pai ligou, falou, ela era Maria Helena, mas o apelido era Manena. Falou, o Júpiter, Manena foi para o hospital, acho que você vir para cá que ela está indo. Falei, tá bom. Cheguei lá e quando eu entrei no corredor, o médico novinho da UTI me olhou e falou, o senhor é o médico do Paraná? Eu falei, sou eu. Ah, sinto muito, o senhor chegou atrasado. A sua mãe entrou em coma. Tá bom, doutor. Eu e a minha irmã, estava chegando a minha irmã, entramos no box da UTI, abrimos o Evangelho, a minha irmã começou a fazer uma prece, eu peguei da mão da minha mãe, que estava em coma. Ela abriu os olhos, saiu do coma e falou, Miro, você veio viver, que bom. Durante 3 minutos, eu disse para ela tudo que eu nunca tinha dito. Não era ali o filhinho com a mamãe. Eram 2 espíritos adultos, criados dentro da doutrina espírita. Nos despedimos. E eu falei, até breve. Você pode ir, você cumpriu a sua missão, você me espera que eu estou indo. Saí, isso foi 3 minutos. Quando eu soltei a mão dela, ela voltou para o coma e foi embora. E eu saí da UTI chorando de alegria. E o médico que estava no corredor, bem novinho, me olhou chorando copiosamente e veio me consolar. Aí eu pensei, se eu contar para ele o que aconteceu e que as minhas lágrimas não são de dor, são de alegria, ele vai achar que o médico do Paraná é louco, né? Aí eu só consegui falar para ele assim, doutor, vá lá assinar o atestado de óbito. Pode ir lá. Saí, feliz da vida. Tinha me despedido dela. Dentro do conceito que Jesus nos trouxe na nova. A maior nova de Jesus. A imortalidade do Espírito.
a continuidade da vida, a beleza da imortalidade. Essa é a bandeira de Jesus, que foi maquiada, inventaram a ressurreição da carne, que ele subiu em carne e tal. Graças a Deus nós temos um conhecimento científico hoje que Kardec nos trouxe. Mas o tema de hoje, homenageando o seu Hugo, é onde que estão os colégios Allan Kardec. Aqui nasceu um colégio, mas precisava ter colocado, além do Centro Espírita Allan Kardec, ter colocado Escola Espírita Allan Kardec. Ia comprar uma briga fantástica, porque a Casa do Caminho, que era Educandário Espírita Eurípides Barçanuto, a prefeitura veio para cima de nós com toda a força e mandou tirar a palavra espírita. Eu não estava viajando, senão eu teria dito para... Eu conheço essa senhorita aí. Eu também. Não é? Me conhece? Te amo. Aí então tinha o nome Colégio Mãe de Deus, Colégio do Augusto, Colégio da Religião tal. Por que nós temos que tirar? Porque quando eu pequenininho entrei no Colégio Marista, que a minha mãe teve a infeliz ideia no Rio Grande do Sul de me colocar no Colégio Marista, e tinha prova de admissão. Ninguém aqui sabe o que é isso. Sabe? Prova oral de admissão. 3 padres sentados numa mesa maior que essa aqui, de preto. Entendeu? Primeiro, segundo, sorteio o ponto. Não sei o quê, tirei 10. Segundo, tirei 10. Terceiro, dei sorte, né? Não é tanta sorte. Tirei 10. Aí chamou a atenção. Quem é esse molequinho aí? É filho do bruxo. É filho do macumbeiro. Ah, é? Acabaram comigo. 1 ano de sofrimento e eu não contava nada em casa, eu ficava quieto. No fim do ano chamaram, tira ele daqui porque não vai passar. Ele é muito bom. Não tem condição. Não deixava eu assistir aula. Eu ficava lá no fundo, era uma sala comprida, eu ficava lá no fundo. Letra muito feia, vai repetir. Fazia uma pergunta e um dia eu fiz uma pergunta e ninguém sabia, eu falei, eu sei. O padre falou assim, cala a boca, morto não fala. Eu fui tratado durante 1 ano assim. Quando a minha mãe descobriu, então pessoal, eu tenho esse espinho na carne. Porque os meus filhos nos colégios evangélicos sofreram isso mesmo. Um dia o pastor falou assim, ou você acredita na ciência, ou acredita em Deus. Aí o Marquinhos, meu filho, era pequenininho, falou, então apaga a luz. O que você falou, menino? Ué, luz e ciência. Apaga a luz. Vou ficar tudo no escuro. Quem é você? Marcos. Filho de quem? Do Júpiter. Ah, tinha que ser. Aí eu tive que ir lá, tirar da escola. O professor falou para mim, comigo ele não passa. Por que nós não temos colégios Allan Kardec? Por que a gente fica com a consciência tranquila, sabendo que os nossos filhos, netos e bisnetos, receberão o conceito de inferno eterno? A gente não fica preocupado. Como é que você vai botar na cabeça de uma criança de que Deus, que é tudo bondade, que é tudo amor, um dia te condena para um caldeirão de óleo fervente, forever, eternamente. E de vez em quando manda um rapazinho lá com um tridente, tipo tocar a costela. O que está fazendo? O que isso está fazendo? Daqui 10 anos, um adolescente, imagina daqui 10 anos, um negócio desses da mão, que talvez não vai ser assim, vai ser um reloginho, vai saber mais que um cientista de hoje. E vai chegar na escola, confessional, católica, evangélica, islâmica, sabe lá, não interessa. E vão vir com essa história de inferno para ele. Ele vai olhar para o cara e vai falar assim, não bate bem. O que ele vai ser? O que ele vai fazer? Vai se dizer agnóstico. Do agnosticismo, junto com o materialismo, ele vai e se diz logo ateu. Pessoal, na Europa, o catolicismo, o espiritismo,
desapareceu. Um amigo nosso chegou de lá, teve em Londres, onde eu morei com a Tânia 2 anos lá, e a Tânia lembrou, aquela igreja que eu passava, numa catedral, a Tânia foi pegada em colégio de freira. Como ela tinha evidência, nossa, desde pequenininha, levava ela pela orelha para o padre. Porque ela via aura, porque ela via espíritos, porque ela via uma série de coisas, era castigada. Você está endemoniado, endemoniado, endemoniado. Ela nunca mais falou. Quando a gente começou a namorar, ela falava assim, a gente namorava naquele tempo. Ela falou assim, eu tenho uma amiga que você é espírita, eu tenho uma amiga que vê isso, vê aquilo, e ela ficava falando dessa amiga dela. Eu não queria falar da amiga dela, eu queria dar uma escola dela. E ela ficava falando da amiga. Um dia ela falou assim, você sabe dessa minha amiga que vê espíritos, que vê aura, que ouve vozes, que não sei o que conversa, papapá? Sim, quem tem essa amiga? Não existe. Não existe? Sou eu. Aí você? Então vem cá. Fomos na casa do meu pai, tinha uma biblioteca espírita. Vai, pega um livro. Então a gente tem esse conhecimento que nos salva da ignorância do mundo, do materialismo, que cooptou e adentrou as correntes derivadas do cristianismo puro. O cristianismo puro, tudo que ele derivou, hoje está cooptado pelo lucro, está cooptado pelo materialismo. Pegaram as coisas divinas e materializaram. Se criaram rituais, belíssimos rituais, que a gente adotou, porque quando nós viajamos no mundo espiritual, com todo o conhecimento espírita, a gente sai do útero materno e é encaixado na proposta materialista. E não se livra mais dela. Fica preso na proposta materialista. Eu gosto de contar uma historinha rápida assim. O bebê, o feto, é gerado dentro do útero, no meio aquático, numa bolsa de água, de líquido. Então ele sabe nadar. Certas tribos lá no norte, lá se não me engano, em Manaus, depois alguns médicos já fizeram isso, faziam o parto dentro d'água. E o bebê sai nadando. A gente tira o bichinho dali, seca, enrola, prende ele fala assim, nossa, o que será que aconteceu comigo? E desensina a nadar, descondiciona a água. Com 7 anos, bota na piscina para aprender a nadar. Mas ele sabia nadar. É a mesma coisa que nós. A gente vem de lá com uma programação reencarnatória aflorada, vívida, pulsante das coisas do espírito. Chegamos aqui e adentramos uma escola materialista. E daqui para frente vai piorar. O materialismo está tomando conta de tudo. No currículo das escolas de criança já tem o empreendedorismo. O que é isso? Não sou contra o empreendedorismo, não sou contra a educação financeira, não sei o que. Mas esquecemos do mais importante, que é a educação do espírito. Então os espíritos que, amando de Jesus, vieram para o Brasil para trazer a doutrina espírita, e eu não canso de dizer, talvez alguém esteja aqui me ouvindo pela primeira vez, todo espírita brasileiro tem que ler Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para entender esse grande hospital que se chama Brasil. O Brasil hoje é um grande hospital, um grande sanatório psiquiátrico. Jesus, quando formou a terra de Santa Cruz, foi ele que deu o nome de 1300. Não era o Brasil, não. Terra de Santa Cruz, que eu adoro. Ele falou para os espíritos comandados por Ismael: convoca no mundo todo os doentes, os réprobos, os que falharam, os que não conseguiram sucesso, e traz para cá. E aqui será feita uma escola do Espírito, um hospital do Espírito. Não convocou para cá líderes, reis, rainhas, homens, convocou nós, os infantis,
os endividados do mundo, os réprobos do mundo. E colocou aqui. Essa é a verdade nossa. E nós faremos desse caldo cultural o coração do mundo. Porque nós somos curadores feridos. Na mitologia grega, existe um curador ferido, o quiro. Você só pode curar no outro o que você está curando em você. Nós temos a ferida, estamos tentando curar a nossa ferida. Então isso me autoriza a curar a ferida do outro. Um desses muitos apóstolos de Jesus, um deles esteve nesta casa, o nome de Hugo Gonçalves. O outro veio para Sacramento com o nome de Eurípides Barçanufo. Em 1907, ele tem uma passagem que todos vocês conhecem, mas temos que repetir de vez em quando para não esquecer. Ele se tornou espírita num processo maravilhoso na Fazenda Santa Maria e sofreu uma avalanche comandada pelo bispo de Uberaba. Retiraram as cadeiras da escola, os alunos da escola, os móveis da escola, e ele ficou sozinho dentro da escola. Quando ele se disse na Vila Sacramento que eu sou espírita. Ele sofreu um assédio, uma violência. Numa madrugada, ele que tinha todas as mediunidades, percebe que o espírito queria escrever. Pega o lápis e começa a escrever. Quando ele percebeu o espírito, ele soltou o lápis. Se achou indigno, achou que estava sendo mistificado, e viu o seu braço se apartar do corpo e escrever sozinho: retire o nome Liceu Sacramentano, coloque o nome Colégio Allan Kardec, lecione às quartas-feiras o Evangelho de meu filho, que eu acobertarei a escola. Assinado Maria, serva de Deus. Aí a pergunta é assim: será que Maria se enganou há um século atrás? O que é um século e meio para nós? Nada. 1907. Será que Maria se enganou? Será que Eurípides se enganou? Eu perguntei para o Godinho, presidente da Federação Espírita, que gostei muito dele, uma pessoa muito. Falou para a Alzira lá em Sacramento: a minha missão é trazer Jesus de volta para a Federação. A minha missão é trazer Jesus de volta para a Federação. Não preciso comentar essa frase. Se tem que trazer de volta, tinha ido embora. O materialismo. Por que o Chico brigou com a Federação? O Chico brigou com a Federação. E o Chico e Eurípides são os apóstolos que Jesus mandou para cá. E Eurípides fala assim, quando ele, na febre espanhola de 1918, quando ele percebeu que ia desencarnar, ele chamou a mãe dele e falou assim: não feche a escola, se precisar, feche a farmácia. Ele fazia homeopatia, mas não feche a escola, porque a escola não pode ser fechada. O Colégio Allan Kardec está até hoje lá. Por que nós não temos um Colégio Allan Kardec? E o que Eurípides, em 1930 anos atrás, começou a vir com uma equipe de pedagogos, através da mediunidade, trazer a proposta de educação, baseada em quê? Primeiro, nós temos que parar de fazer a catequese católica. O movimento espírita brasileiro, pessoal, é diferente do espiritismo. O espiritismo é um monobloco de luz, é um foco de luz fantástico, de ciência e de conhecimento, de ciência, de filosofia e de religião. O movimento espírita somos nós, os homens. Por que nós, os homens, transformamos essa quantidade de conhecimento divino numa catequese? O que é catequese? É enfiar água lá abaixo. É passar informação, datas, nomes, histórias de um Jesus crucificado. E perdemos a essência, né?
Como que nós temos que encarar então a educação? Primeiro, não existe criança. Não existe criança. Lá na Casa do Caminho, eu falo para as mães: mãe, queria lhe dizer duas coisas. Primeiro, o teu filho, elas quase me matam, né? Elas querem arrancar o meu bigode. Mãe, o teu filho não é teu filho. Como? Está teu filho. Ele é filho de Deus. Segundo, mãe, não existe criança. Existe um espírito imortal passando rapidamente por um corpinho infantil, que na adolescência vai despertar para toda a sua potencialidade. E nós temos do intraútero até a pré-adolescência para educá-lo. Depois não educa mais. E nós vamos educá-lo com a noção de céu e inferno. Céu para quê? Para quem paga o dízimo, para quem dá dinheiro para a igreja, para quem faz um ritual, para quem anda na procissão. Eu não estou falando mal. Pessoal, eu nasci filho de uma mãe católica e de um pai espírita. Eu ia na missa e ia no centro espírita. Não estou falando mal da igreja. Eu estou falando mal dos rituais que pegaram a nossa mente e colocaram, sendo a coisa mais importante do mundo, botar rosas para passar. Como é que faz aquele negócio? Das estradas, das ruas. Carregar o Jesus crucificado num negócio lá. Andar com aquelas estátuas. Na clínica para dependentes químicos que eu tenho, que eu fundei por causa, junto com meu filho, que é dependente químico, logo que nasceu apareceu um padre lá, bem novinho. E depois ele falou assim: o senhor é o quê? Religiosamente falando. Eu falei: eu sou católico, porque universal, apostólico, porque eu acredito nos apóstolos, espírita, cristão. Mas existe isso? Existe, senhor. E por que o senhor, padre, tirou o nome de Jesus e botou o nome de Roma? Logo Roma? Depois que tudo que Roma fez, católico, apostólico, romano, rapaz, coitado do padre, depois eu me arrependi, nunca tinha dito isso para ele. Ele ficou me olhando assim, eu não sabia o que falar. O olhinho dele dilatou, ele ficou me olhando assim. Depois eu me penitenciei e falei: pô, não devia ter dito isso. Porque ele era muito novinho. Padre, aonde é que está o nome de Jesus? Vocês tiraram Jesus e botaram o Papa. Teve Papa que fez a Inquisição, teve Papa que fez as Cruzadas, teve Papa que fez o banco do Vaticano, teve cardeal que roubou um banco. Ou língua desgraçada, eu não devia ter dito isso com o padre. Ele ficou tão perturbadinho, coitado, que eu acho que ele foi correndo para o bispo. Falou: tem um louco lá naquela clínica. Pessoal, aonde que nós estamos pegando esse conhecimento fantástico? Quem que diz isso que eu estou repetindo aqui? Emmanuel. Emmanuel. Leia Emmanuel, você vai ver. Vai abrir a sua cabeça. Do que Emmanuel fala na evolução do cristianismo. E Kardec vem e nos traz os espíritos inteligentes, os espíritos sábios, e nos dão a doutrina. E o que nós estamos fazendo com essa doutrina? Nós estamos deixando o nosso filho ser educado com a noção de inferno, de céu beatífico, para quem paga para nascer, paga para casar, paga para morrer. E aquilo que Kardec diz, a reforma íntima e a educação dos nossos hábitos. Então nós teríamos que ter uma escola que se chamasse Allan Kardec. Eu contei isso para um homem muito importante no Paraná, professor Ney Lobo. Dedicou a vida dele para a educação espírita. Escreveu 2 livros desse tamanho que os espíritas não leram, lá em Curitiba. A sorte que ele desencarnou antes de fecharem o colégio dele, o Lins de Vasconcelos, que a federação fechou. O Hospital Espírita de Curitiba entregaram para a Igreja Católica. E a Federação Espírita, conforme um amigo meu que é dono de cartório, que é riquíssimo, que cria canais junto comigo e tal,
é uma das maiores fortunas de Curitiba. Porque os europeus que vieram no pós-guerra, e uma parte deles não tinham descendentes, deixavam no testamento imóveis para a federação. A federação tem muito dinheiro. Fechou a escola, fechou o hospital. Tá certo? Então o movimento espírita, nós precisamos ter uma chacoalhada. Tem uma corrente materialista dentro do movimento espírita, um artista da Globo, aquele moço da Globo, inteligentíssimo, o André, que de maneira bonita, de maneira teórica, de maneira prega uma ideologia dentro do espiritismo. Mudou fora da caridade a nossa oração. Vocês viram isso? Está bombando. Não é mais fora da caridade. Kardec estava errado. É fora da justiça social, não há salvação. Dora Encontro, que é famosa, e ele, o André Trigueiro. Mas tem que falar. Uma vez eu falei daquele moço aqui, o seu Hugo, como saiu no jornal, ficou bravo com o Astolfo. O Astolfo tinha razão. Nós temos que falar que dentro do movimento espírita não tem que levar como que era radical nessas coisas. Caio Barchuto, professor e orientador do seu Hugo Gonçalves, não levava de compadre, não tergiversava, não dava tapinha nas costas em termos de educado, polido, baseado na ciência e na filosofia, né? O seu Hugo gostava de contar que o Caio Barchuto estava falando num velório e chegou o padre gritando. O Caio Barchuto educadamente ficou quietinho. Quando o padre terminou de falar, ele subiu um monte de pedra gritada e falou: como eu estava falando, bateu no padre. Mas é assim. Agora nós vamos deixar os nossos netos serem educados com essas ideias? Então lá, no Allan Kardec de Sacramento, está o Coragem Allan Kardec, que tem que ser multiplicado por esse Brasil inteiro. Nós tentamos fazer isso na Casa do Caminho, mas nós é muito difícil. Então veja bem, nós temos que passar a educação no colégio para o espírito, independente da idade. Se é criança, se é adolescente, se é adulto, se é velho. Eu digo que tem que começar por mim. Eu que tenho que me educar e me evangelizar. Porque eu estou no fim da minha programação. Acabei de fazer 80. Então, a proposta de evangelização só para criança? Não. Para todos os espíritos que chegam na casa. Então a casa vira um colégio. A casa vira um foco, uma faculdade, uma universidade. E aí o professor Ney Lobo já estava velhinho, foi na Casa do Caminho, e eu comecei a falar do método de Sacramento. Foi muito engraçado. Aquele olhinho azul dele ficou me olhando e falou: para um pouquinho. Aí ele acertou o negócio do ouvido. Porque ele estava fora do ar. Ele estava cansado daquele pessoal da tapinha dele. E ele acertou e começou a me ouvir. Falou: repete isso aí. E eu comecei a falar do Colégio Allan Kardec. Olha, o olho dele brilhava. Poucos anos depois ele veio a desencarnar. Mas com essa dor que eu já contei para vocês, né? Então, essa educação que nós temos que passar para os nossos filhos e batalhar por um colégio espírita. Não é só para ter o nome colégio espírita, mas ter a filosofia, ter a metodologia. E essa metodologia tem que levar em consideração algumas coisas muito importantes. Primeiro, vou repetir, não existe criança. Segundo, teu filho não é teu filho. Filho de Deus, está teu filho. Somos seres imortais. Somos vindo da luz. Seres, nós temos o DNA das estrelas. E viajamos na carne rapidamente. E voltamos para lá. Então nós não somos corpos em busca de uma experiência espiritual. Não. Nós somos espíritos passando por uma experiência na carne. Isso muda todo o paradigma, muda toda a visão.
A partir daí, nós chegamos lá em Sacramento e recebemos algumas coisas que eu sempre venho falar aqui, que nós temos um programa, que nós temos que desenvolver esse programa. O corpo, o social, o psicológico e o espiritual. E aonde que se desenvolve a maquinária mais importante, a locomotiva do programa, que é o espiritual? Aqui, na Casa Espírita. No conhecimento, no estudo. Né? Adorei aquela sala de estudos que estão ali. Nós fundamos uma na Casa do Caminho, agora super chique lá. Ganhamos lá uma multimídia, né? Ganhamos da Receita, acho que foi da Receita Federal, né? Que é complicadíssimo. Precisa ter um cara lá entendido disso aí. Né? Uma coisa chique demais para nós. E nós estamos contando a história. Eu comecei a contar a história da Casa do Caminho e, como eu falei, comecei a falar de Hugo Gonçalves. Por isso que nós estamos homenageando ele no dia de hoje. Quando nós entendemos essa proposta da escola, nós somos seres espirituais, passando pela carga, rapidamente, nós viajamos para a nossa mente, nós temos que estudar a nossa maquinária. Quando Kardec perguntou para os espíritos sobre a felicidade, o que é a felicidade? Os espíritos responderam para Kardec: é o conhecimento de todas as coisas. Pois há 10 anos atrás, quando se mapeou o cérebro e se descobriram as áreas dos sentimentos e das emoções, a área do conhecimento não conseguiu estimular, não brilhava com beleza física, com mulher bonita, com homem bonito, com ouro, com poder, mil coisas, com dinheiro, não brilhava. O que fez brilhar a área do conhecimento? A área da felicidade? A área da felicidade? O conhecimento. 160 anos depois de Kardec, comprovou aquilo que os espíritos falaram para ele. A felicidade é o conhecimento. Mas a gente achava que era o conhecimento das estrelas, das galáxias, da física quântica, que a gente teria que viajar para o espaço para o conhecimento. Não. A viagem é para dentro de nós. Para o território desconhecido, o país desconhecido que somos nós. O amigo do seu Rubens Romanelli, que morreu ali no Corpo do Boi, vindo para Cambé, né? Na história dele, não dizem isso. Na história dele diz que ele morreu lá no interior de São Paulo. Não é verdade. O seu Hugo foi lá no caminho dele, reconheceu o corpo. Contou para mim. O Rubens falava assim, que nós habitamos, nós somos um ser que não nos conhecemos. Então, nós temos que descobrir essa maquinária que nós somos, pensamento. O pensamento formata a ideia. E quem acata o pensamento é a glândula pineal, que o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira descobriu para o mundo. Passava por Londrina e eu levava ele para jantar, quando ele era jovenzinho, fazendo a sua tese de doutorado, da glândula pineal, que ele deu o nome de a glândula da mediunidade. É pela glândula pineal que nós acatamos o pensamento, formatamos a ideia, vamos nos arcanos da memória e recebemos contributos da memória. Isso libera sentimentos, positivos ou negativos, que a consciência filma, registra e fala. Certo ou errado? E vai escrevendo o que os advogados gostam de falar, a nossa capivara. Quando a gente chega de lá, a gente leva a capivara pronta já, que a consciência escreveu, fotografou e registrou embaixo. Isso para quem tem consciência desperta. A maioria de nós tem consciência de sono, segundo a Joana de Anjos. Poucos têm a consciência desperta. E qual é a missão da doutrina espírita? Qual é o ponto mais alto da doutrina espírita? O despertar da consciência. Dar sopa é bom, ajudar é bom, tratar é bom, o Hospital do Câncer é ótimo, minha netinha estava lá, eu já estive lá, o hospital A, B, C, as casas da Luiz, tudo isso mas isso é obrigação nossa. O ponto mais alto da doutrina espírita é, através da educação, o despertar da consciência. E nós só teremos despertar das consciências num colégio Allan Kardec, num centro espírita, que a gente tem que levar
muito a sério com essa nova metodologia que está chegando para nós. E aí eu lembro de uma história antiga, que eu sempre falo, que eu vou repetir para vocês, para encerrar a minha conversa. Um médico espírita, viúvo, no Rio de Janeiro, tinha uma filha adolescente, lindíssima, linda por fora e linda por dentro, um espírito já emancipado. O médico desencarna abruptamente. Levou mais de um ano no mundo espiritual para acordar. Quando ele acordou, quase 2 anos, ele falou: quero ver minha filha, quero ver minha filha, quero ver minha filha. Trouxeram ele para ver a filha. A filha estava namorando um espírito terrível. Já não estudava mais. Ele ficou tão perturbado que ele desmaiou, faleceu, entrou em choque, foi levado pelos amigos espirituais de volta para o hospital. Levou um ano para se preparar. Voltou, mas antes de voltar, ele incomodou tanto lá que ele queria ver a programação reencarnatória da filha. E trouxeram para ele uma fichinha. Estava aqui, programa dela. Plano A. Aí, nós estamos com o plano A no B ou no C? Plano A. Vai se formar, que nem o pai, médica. No fim do curso vai encontrar o grande amor da vida dela, que será instrutora da residência. Vão se unir e vão ter uma trajetória dentro do conhecimento espírita, numa instituição assim. O pai lê aquilo, pede para ver a filha. Chegando lá, percebe que a filha estava grávida. Tinha parado de estudar, não faria mais medicina. O pai, em lágrimas, lembrou: mas e o grande amor da vida dela? Está grávida. Vai consultar com ele no hospital. E a atração deles, a química deles vai ser tão violenta, mas tão forte. Mas ela, pela formação dela, não se permitirá o adultério e vai continuar ligada a esse fascínio que os espíritos não contavam para o pai, que ela já apanhava dele. O pai fala assim: a culpa é minha. Não, como que a culpa é sua? Os amigos espirituais cercaram ele. Não, por que a culpa é sua? Não é, é minha. Eu não levei ela para o centro espírita. Eu não coloquei ela numa escola espírita. Eu não dei o conhecimento espírita para ela. Eu era daquela teoria de que quando ela fosse adulta, por si só, escolheria se ela seria materialista, agnóstica, ateia, católica, evangélica ou espírita. Se ela tivesse tido conhecimento espírita, não teria acontecido isso. Será que nós estamos educando os nossos filhos, os nossos netos, corretamente, para o despertar da consciência deles? Porque a nossa programação reencarnatória é baseada no que nos falta. Ostag nos ensinava: a programação reencarnatória é baseada no que te falta, na falta de. Eu tenho certeza que, por não saber servir, eu vim com um monte de filho, e com um monte de filhos da casa do caminho, para aprender a servir. Porque eu não sou de servir. Nós somos considerados os trabalhadores da última hora. Por quê? Eu falo, não é da última, é da ultíssima. Por quê? Porque nas primeiras horas a gente, estava nem aí. É bem provável que a gente tenha ficado do lado do Barrabás. É bem provável. Então a gente tem que acordar. Não tem jeito de despertarmos para os nossos compromissos espirituais sem o conhecimento. E eu acho que está na hora da gente começar a pensar que
precisamos de colégios Allan Kardec, que não sejam, que sejam verdadeiros, que sejam amorosos, que sejam éticos, que sejam fundamentados na boa nova, para não chorar nas lágrimas dessa historinha aqui, do médico que achou que a filha, se tivesse sido educada dentro da casa espírita, não teria acontecido tudo isso lá. Mas o dia hoje é de homenagem ao Sr. Hugo Gonçalves, que eu falei que é um daqueles que Jesus escolheu para vir implantar em terras brasileiras, na terra de Santa Cruz, a doutrina espírita, junto com Eurípides, com Chico Xavier, com Bezerra de Menezes. Eles vieram na frente implantar a doutrina espírita. Cabe a nós dar continuidade. Eu falei outro dia lá na cidadezinha, que daqui, eles levaram 10 anos para mim, da última palestra para agora. Eu falei, daqui 10 anos, aí o meu amigo, o presidente, falou, daqui 10 anos você vai estar já lá para cima. Eu falei, não, eu vou baixar vocês aqui, vocês vão ver. Então daqui 10 anos eu baixo aqui. Esse conhecimento, pessoal, que a gente tem que levar muito a sério, nós temos que passar para as gerações que estão chegando aí. E o melhor local é o Centro Espírita, as aulas de educação espírita e os colégios da Allan Kardec. E o Sr. Gonçalves, o meu carinho e a Dona Dulce, por terem recebido a minha netinha de maneira tão bonita, tão linda, que trouxe consolo para todos nós. Um beijo para vocês. Hoje eu queria estar falando, eu me lembrei, depois vocês cobram o Léo fazer a minha oração do seu Hugo no final, porque tem tudo a ver com a tarefa dele aqui reencarnatória, que ele já começa a oração dele com 12 anos, dizendo: Jesus, educador da humanidade, deixai que comigo venham as criancinhas. Então vocês cobrem do Léo, ele vai fazer a minha oração para vocês. E obrigada, Júpiter. A gente já sente esse envolvimento que você traz a figura de Jesus, grande educador, a figura de paizinho e de mãezinha. Que possamos continuar então aqui, nesse clima tão de alegria, né? Que a gente consegue se encontrar em um momento de pensar em pessoas que deixaram um grande legado, um grande exemplo. Vamos passar então para a segunda parte, para o passe. Aqueles que se sintam bem para a tarefa, que se dirigam à câmara de passe. Alguém para auxiliar aqui no salão, na água. E eu acho que está na hora da gente começar a pensar que precisamos de colégios Allan Kardec, que não sejam, que sejam verdadeiros, que sejam amorosos, que sejam éticos, que sejam fundamentados na boa nova, para não chorar nas lágrimas dessa historinha aqui, do médico que achou que a filha, se tivesse sido educada dentro da casa espírita, não teria acontecido tudo isso lá. Mas o dia hoje é de homenagem ao Sr. Hugo Gonçalves, que eu falei que é um daqueles que Jesus escolheu para vir implantar em terras brasileiras, na terra de Santa Cruz, a doutrina espírita, junto com Eurípides, com Chico Xavier, com Bezerra de Menezes. Eles vieram na frente implantar a doutrina espírita. Cabe a nós dar continuidade. Eu falei outro dia lá na cidadezinha, que daqui, eles levaram 10 anos para mim, da última palestra para agora. Eu falei, daqui 10 anos, aí o meu amigo, o presidente, falou, daqui 10 anos você vai estar já lá para cima. Eu falei, não, eu vou baixar vocês aqui, vocês vão ver.
Então daqui a 10 anos eu baixo aqui. Esse conhecimento, pessoal, que a gente tem que levar muito a sério, nós temos que passar para as gerações que estão chegando aí. E o melhor local é o Centro Espírita, as aulas de educação espírita e os colégios da Allan Kardec. E o seu Gonçalo, o meu carinho e a dona Dulce, por terem recebido a minha netinha de maneira tão bonita, tão linda, que trouxe consolo para todos nós. Um beijo para vocês. Hoje eu queria estar falando, eu me lembrei, depois vocês cobram o Léo fazer a minha oração do seu ombro no final, porque tem tudo a ver com a tarefa dele aqui reencarnatória, que ele já começa a oração dele com 12 anos, dizendo: Jesus, educador da humanidade, deixai que comigo venham as criancinhas. Então vocês cobrem do Léo, ele vai fazer a minha oração para vocês. E obrigada, Júpiter. A gente já sente esse envolvimento que você traz a figura de Jesus, grande educador, a figura de paizinho e de mãezinha. Que possamos continuar então aqui, nesse clima tão de alegria, né? Que a gente consegue se encontrar em um momento de pensar em pessoas que deixaram um grande legado, um grande exemplo. Vamos passar então para a segunda parte, para o passe. Aqueles que se sintam bem para a tarefa, que se dirigam à câmara de passe. Alguém para auxiliar aqui no salão, na água.
De amor
que ele deixou. Seria caridade e paz, falando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar.
o meu boa noite a todos, né? Que bom estar onde tem gente acendendo luzes. Tem um recado antes da gente declamar o poema de autoria do seu Hugo, aos 12 anos de idade, que amanhã tem uma cidadã tambéense e junto com a família, com o apoio de uma lei municipal de incentivo, né, do setor cultural, ela produziu um curta-metragem, né, celebrando a história do lar, né, um curta-metragem que vai ser lançado amanhã no Centro Cultural, aqui na nossa esquina, às 19 horas. Então todos estão convidados e ao final a gente vai ter uma mesa comunitária, então quem puder levar um bolo, um pão de queijo para a gente confraternizar, né, e convivermos mais no final do evento. Então todos convidados, que seja uma outra noite em que a gente celebre a caridade, né? Porque acho que a história do lar é celebrar a caridade, a história do seu Hugo. Quem não puder vir depois, quem não puder e quem não puder estar presente, né? A casa vai fazer um agendamento, já tem um agendamento? A Nara não pensou nada. Mas depois Então futuramente também a gente vai ter uma exibição aqui na casa. Aguardem a notícia. Bom, Dr. Júlio, obrigado por tudo, por vir semear bons propósitos, né, de um colégio Allan Kardec, e que para a edificação desses colégios, antes sejamos nós, né, esse colégio que anda por aí, esclarecendo e inspirando. E a propósito, nesse dia de celebração do Dia dos Professores também, aos professores aqui presentes, né, que a clareza e a inspiração de muitas vidas continuem sendo o impacto do seu trabalho. E pedindo a Deus, então, que instale em nós o desejo de sermos bons, pedindo inspiração, pedindo bênçãos, porque todos nós precisamos das bênçãos para vivermos em paz. Com muita gratidão no coração pelo Dr. Júpiter, pela clareza, a lucidez e a força que ele sempre nos traz. Agradecendo a todos os trabalhadores da casa, agradecendo a presença de todos, que traz mais sentido ainda para o trabalho da casa. A gente quer se despedir dessa noite declamando o poema do seu Hugo, que se chama Minha Oração. Jesus, educador da humanidade, que disseste: deixai que os pequeninos comigo venham ter. Ensina-me a formar os paladinos da justiça, do bem e da verdade. Ensina-me a ensinar o bem viver, com palavras, exemplos e carinhos. Dá que eu conduza ao porto desejado estas almas em flor. Que cada coração por mim tocado tenha o perfume bom dos rosmarinhos, onde esteja o divino amor. Que eu nunca seja pedra de tropeço, que eu nunca escandalize uma criança, que eu saiba respeitar seu coração. Dá-me essa força poderosa e mansa, este dom de educar que não tem preço, talento, esforço, amor e inspiração. Retornemos em paz. Muito obrigado. Muito bom.